Olá, meus queridos, a graça e a paz. Hoje é o terceiro dia do nosso devocional do batismo, uma semana de preparação para ajudar você a entender, compreender um pouco melhor sobre o significado do batismo, o que é de fato o batismo. E ontem nós aprendemos aqui que o batismo é uma ordem de Jesus, é um mandamento. Então devemos nos batizar para obedecer esta ordem. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o maior símbolo do batismo. O batismo também, ele é um símbolo, ele aponta para uma realidade espiritual. Um símbolo não é de fato aquilo que ele está expressando, apenas aponta para uma realidade espiritual. Por exemplo, quem usa a aliança na mão esquerda, no dedo anelar, é um símbolo que esta pessoa está casada. Mas uma pessoa solteira não pode colocar essa aliança simplesmente para dizer que está casada. Então, não necessariamente é o casamento em si, é apenas uma representação, é um símbolo de algo maior. E é isso que o batismo também significa. Ele é uma representação, um símbolo de algo que nós estamos vivendo espiritualmente. Pastor, mas me fala logo então, qual é o maior símbolo do batismo? Pois bem, você vai ouvir muito sobre isso. Sepultamento e ressurreição. Então, o batismo é quando nós morremos, quando nós fomos sepultados em Cristo e também em Cristo seremos ressuscitados. Mas, como eu te disse, não é que o batismo necessariamente sepulta as obras da carne. Não é que o batismo, por si só, vai fazer com que você morra para o mundo. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. E é o próprio Espírito Santo de Deus também quem atua em nós, que um dia nos ressuscitará para a vida eterna. Lá em Colossenses, lembrando que eu coloco aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para você acessar esse material. Mas em Colossenses capítulo 2, no versículo 12, o apóstolo Paulo ele vai dizer que nós fomos sepultados com Cristo pelo batismo ou no batismo, na figura do batismo. Então, em Cristo, pelo batismo, nós fomos sepultados com Ele. Por quê? Porque Cristo também foi sepultado. Então, Cristo ele foi sepultado literalmente. Ele morreu numa cruz. E ele ficou lá 3 dias, né? Ele foi sepultado. Mas esse sepultamento que Paulo está dizendo, que fomos também sepultados semelhante a Ele, ou com Ele pelo batismo, é um sepultamento literal? Isso ocorre de fato? Não, é um sepultamento de uma realidade espiritual, ou seja, nós morremos para o pecado e nós fomos sepultados para este mundo, nós somos sepultados na velha carne e agora nós ressurgimos, nós ressuscitamos em Cristo para uma nova natureza espiritual, uma nova criatura. Nós somos uma nova criatura. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, o processo do novo nascimento nada mais é quando a nossa natureza carnal, a nossa natureza humana, quando eu falo natureza humana, não estou falando do corpo físico, mas estou dizendo do instinto, dessa natureza que nos leva a pecar, dos desejos não controlados, dos pensamentos, das tentações. Então, essa natureza humana, carnal, ela é sepultada em Cristo. E a figura é o batismo. Em Romanos também, no capítulo 6, o apóstolo Paulo ele vai falar muito sobre isso. Eu vou deixar aqui no estudo esses textos, né? Mas ele vai dizer que é semelhante ao batismo, né? Semelhante a Cristo pelo batismo. Nós somos sepultados, né? Nós somos sepultados para a velha natureza, né? Nós somos sepultados na velha carne e agora nós ressuscitamos
para uma vida eterna, ressuscitamos para uma realidade espiritual diferente. Então, o batismo, ele tem esse símbolo de sepultamento. Agora, presta atenção, porque isso pode ser compreendido de forma errada, equivocada. Eu já vi pessoas dizendo: pastor, eu quero ser batizado em águas correntes, porque quando nós somos batizados em águas correntes, as águas vão levar os nossos pecados. Não, como já falamos aqui, batismo não perdoa pecado, batismo não traz salvação e batismo não traz a nova vida. O batismo, ele é um símbolo dessas coisas. Então, quando você é imergido, quando você é submergido, porque isso que significa a palavra batismo, imergir, não significa que quando você subir novamente, vir à tona, quando a gente trouxer você novamente ali das águas, não significa que você já nasce com uma realidade espiritual. Isso está acontecendo porque o Espírito Santo está fazendo uma obra em você, mas não necessariamente porque você foi imergida, não necessariamente porque o batismo por si só, o símbolo por si só, foi capaz de fazer isso com você. Então, como nós sempre estamos enfatizando, batismo, ele é um sinal, ele é um símbolo. Assim como alguém usa a aliança, o batismo também é uma aliança de compromisso, do novo nascimento, da nova vida. Agora, as coisas da carne, o pecado foi sepultado, os desejos, a malícia, a mentira, a prostituição, o adultério, tudo isso foi sepultado em Cristo, com Cristo, por meio do batismo, é um símbolo. E agora nós nascemos para uma nova realidade espiritual, para uma nova vida espiritual. Que Deus abençoe, e amanhã nós teremos mais um bate-papo aqui sobre a importância do batismo, sobre esse símbolo tão importante que é o batismo, uma ordenança, um mandamento de Jesus que devemos obedecer e nos submeter com tanta alegria no coração. Que Deus abençoe.